Olá amigos, eu sou Rogério Betim, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Saiu agora há pouco uma nova pesquisa com as intenções de votos para presidente. Eu vou mostrar a vocês os resultados da pesquisa, vários dados interessantes e vou falar a respeito da expectativa agora para as eleições no próximo domingo. Se de repente existe uma possibilidade de fraude ou não, existe algum risco para o Bolsonaro ou não, tá bom? Assista até o final que eu vou comentar todas essas coisas com vocês. Lembrando que eu tenho aqui uma playlist só com as pesquisas para presidente, eu vou deixar o link na descrição, se você tiver interesse, salve essa playlist no seu canal para você receber sempre os novos vídeos de pesquisa. E inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, mesmo se você já é inscrito, veja se o sininho está ativado para você receber sempre as novas notificações. O interessante nessa pesquisa que a gente vai ver hoje é que é a primeira vez que a gente vai ter uma pesquisa depois da fake news da Folha. Lembra aquela matéria fake da Folha, onde acusa o Bolsonaro de, junto com outras empresas, comprar mensagens do WhatsApp para denegrir o PT, denegrir o Haddad? Então, essa é a primeira pesquisa depois dessa bomba fake news da Folha. Será que teve alguma influência? Não teve? O que será que a gente vai ver em relação a isso, tá bom? Então, presta atenção que é bem interessante essa informação. E o que vocês acham, gente? Será que essa matéria fake da Folha deu algum resultado, prejudicou em alguma coisa o Bolsonaro ou não? É isso que nós vamos ver agora durante todo o vídeo, tá bom? Olha só, amigos, essa aqui é a pesquisa da BTG Pactual, foi feita nos dias 20 e 21 de outubro, então sábado e domingo, né, antes de ontem e ontem, e divulgada hoje, 22 de outubro. Esse aqui é o registro no TSE, para quem quiser conferir. Vou mostrar rapidinho a metodologia. O Instituto FSB entrevistou por telefone 2.000 eleitores a partir de 16 anos nas 27 unidades da federação. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança de 95%. Agora, intenção de voto estimulada, essa é a que vai estar na urna, né? Essa é a que vale. Essa aqui é a intenção estimulada, mas ainda tem os votos válidos, tá? O que vale mesmo para a eleição são os votos válidos que eu já trago a vocês. Essa aqui é interessante para a gente saber quantos por cento de votos foram desperdiçados. Aqui nós vemos 13% de votos que não foram para os candidatos. E para o Jair Bolsonaro, 52% e o Fernando Haddad, 35%. Aqui em relação à última pesquisa, o Bolsonaro ganhou 1% e o Haddad manteve-se em 35%. Aqui os números no quadro por perfil. Fernando Haddad, feminino 39%, Bolsonaro 43%. Masculino, Fernando Haddad 31%, Bolsonaro 62%. Nota que a diferença é bem maior do Bolsonaro para o masculino em relação ao feminino. Em relação à faixa etária, se mantém mais ou menos a mesma coisa, tá? Na faixa de 50% a 54%, 52% para o Bolsonaro. O Haddad piora bastante aqui nos mais de 60 anos, que são aposentados e pessoas mais estabilizadas na vida, né? 31% apenas para o Haddad. Em relação ao grau de escolaridade, vejam só, quem é semi-analfabeto ou tem até a quarta série, há empate técnico entre os dois aqui, e conforme vai tendo mais educação, mais escolaridade, né, mais instrução, menos Haddad e mais Bolsonaro. Vejam só, 39% contra 50% quinta e oitava série, quem tem ensino médio, 56% para o Bolsonaro e 32% para o Haddad, e ensino superior, 56% também para o Bolsonaro e 31% para o Haddad. Olha só, gente, como eu falei no início do vídeo, por enquanto, pelo que dá para perceber, aquela matéria fake news da Folha acusando o Bolsonaro lá de comprar mensagens do WhatsApp através de empresas, né, fazer caixa 2, a princípio parece que não afetou muito o Bolsonaro não, tá? Os votos estão muito favoráveis ao Bolsonaro, especialmente aqui, ó, com mais escolaridade, que são as pessoas que têm mais instrução, mais esperta, mente aberta, né, que percebem mais as coisas, então parece que não afetou direito não. Vamos ver nos próximos números, tá bom? Aqui os dados por renda, é praticamente parecido com a escolaridade, né? Quanto menos escolaridade, menos renda e mais Haddad. Você vê que até um salário mínimo, o Haddad ganha, né, com 51% contra 37% do Bolsonaro. Conforme vai aumentando a renda, vai aumentando a instrução, a capacitação no mercado, né, e a maior renda, vai diminuindo a Haddad e vai aumentando o Bolsonaro, que chega a quem ganha mais de 5 salários mínimos, 27% para o Haddad e 62% para o Bolsonaro. Em relação às regiões, norte e centro-oeste, 31% para o Haddad e 59% para o Bolsonaro. Nordeste, o Haddad ainda ganha 53% contra 35% para o Bolsonaro, apesar que esse número aqui é um número grande até, né, para o Bolsonaro em toda a região Nordeste. Sudeste, 26% para o Haddad e 58% para o Bolsonaro. E Sul, 32% para o Haddad e 57% para o Bolsonaro. Olha que interessante, né? Na região Sudeste, o Haddad somente 26%. E dentre as pessoas que estão empregadas, 33% para o Haddad e 54% para o Bolsonaro. Quem não está empregado, né, população não economicamente ativa, 40% para o Haddad e 48% para o Bolsonaro.
Interessante que o PT roubou mais de 13 anos no país, afundou o Brasil, e as pessoas que estão desempregadas, que estão sofrendo por causa do PT, são as que mais votam no Haddad, e as que estão empregadas, né, são as que menos votam no Haddad. Interessante isso. Agora vamos ver os votos válidos. Agora que a gente vai ver realmente o quanto influenciou a matéria fake news da Folha, se teve alguma influência ou não contra o Bolsonaro. Olha só, votos válidos, Jair Bolsonaro 60%, 40% para Fernando Haddad. É isso que vai contar no dia da eleição, no segundo turno, tá? É o total de votos válidos. Tira brancos, nulos, abstenção, só os votos válidos mesmo é que vão contar. Agora, em relação à última pesquisa, vejam só, Bolsonaro cresceu 1%, de 59% para 60% votos válidos, o Fernando Haddad, 41%, baixou para 40%, né, perdeu 1% em relação aos votos válidos. Então, dá para ver que a matéria fake da Folha lá, acusando falsamente o Bolsonaro de comprar mensagem do WhatsApp através de outras empresas, não interferiu em nada em relação a essa pesquisa, as pessoas não engoliram, não acreditaram essa grande mentira da Folha, fake news e do próprio PT do Fernando Haddad. Decisão de voto. Olha só, gente, esse dado é muito importante, muito, muito, muito. Eu já explico por quê. Decisão de voto. 94% das pessoas que declararam voto no Bolsonaro disseram que é definitiva, não abre mão, não troca. Vão votar no... Bate o pé. Eu voto no Bolsonaro e pronto, acabou. Não mudo o meu voto. A média é 90% e o Haddad tem 90% de decisão definitiva de voto. Então, 10% pode trocar, né, ou votar branco ou nulo, ou votar no Bolsonaro. Das pessoas que disseram que não votam em ninguém, 74% dizem que é definitivo, então 26% ainda pode trocar de voto, e branco e nulo, 30% pode trocar de voto e 70% diz que é definitivo. Por que que esse quadro é muito importante, muito importante? A gente vê que o Haddad está 20 pontos abaixo do Bolsonaro nos votos válidos, então ele tem que crescer aí pelo menos uns 10, 12% a mais para tirar do Bolsonaro, ou 15% no geral, né? Para ele virar a eleição e ganhar a eleição. Mas da onde o Haddad vai tirar esses 15% para tirar do Bolsonaro? Não tem da onde tirar, tá? Porque se a gente for ver brancos e nulos é muito pouco, é 4, 5%. E os votos do Bolsonaro para tirar, só 6%. Poderiam sair do Bolsonaro. Poderiam, não quer dizer que vão sair. Então, para o Haddad ganhar votos é muito, muito difícil. É muito difícil. Por isso que ele está investindo em fake news. Ele mente em relação ao Bolsonaro, ele espalha fake news do Bolsonaro, e daí ele compra a Folha de São Paulo para trazer uma matéria que diz que o Bolsonaro é que está espalhando fake news. Só que não está colando. Então eles estão realmente no desespero. É desesperadora a situação do PT, tá bom? Que bom, fico feliz com isso. Aqui os números da decisão de voto por perfil, eu não vou comentar, quem quiser pode dar no pausa para ler. Mais um quadro aqui. Agora o potencial de rejeição. Jair Bolsonaro, poderia votar em Bolsonaro 54% contra 40% do Haddad. Não votaria de jeito nenhum. Esse aqui é o índice de rejeição. 38% é o índice de rejeição do Bolsonaro e 52% do Haddad, bem acima do Bolsonaro. Não conhece nenhum dos dois, quem falou foi 7% e não sabe, não respondeu 1%. Em relação à última pesquisa, os dois se mantiveram estáveis nos números aqui de poderia votar ou rejeição. Aqui mais um quadro com os números, quem quiser pode dando pausa para ler, mas eu não vou ficar comentando. Embaixo sempre tem a pergunta, tá? Lembrando aqui, ó, no rodapé sempre tem a pergunta, se vocês quiserem ler aqui embaixo. Aqui o quadro de poderia votar e rejeição de Haddad. Aqui um quadro de cruzamento entre o potencial de votos e rejeição, né, comparando Bolsonaro com Haddad. Quem quiser pode dando pausa para ler. Agora as razões de voto. Aqui as razões de voto, o eleitor diz por que ele está votando no segundo turno. Eleitores de Jair Bolsonaro, 85% diz que é a melhor opção. Eleitores de Haddad, 75% diz que é a melhor opção. Ou seja, o Haddad tem mais eleitores que não estão convictos no voto dele. 10% dos que declaram voto no Bolsonaro diz que é para o PT não ganhar. E 18% que votam no Haddad diz que é para Bolsonaro não ganhar. E não sabe, não respondeu, 6% Bolsonaro, 9% no Haddad. Aqui o comparativo em relação à pesquisa anterior, praticamente estável. Veja que o Haddad caiu 3 pontos em relação à convicção, né, que é a melhor opção. Aqui mais um quadro em relação ao voto útil, né, as pessoas que não declararam voto em nenhum candidato, se elas podem mudar ou não. 31% apenas diriam que poderiam mudar, né, fazer o voto útil, 60% não, 9% não sabe, não respondeu. E das pessoas que declararam voto útil, 49% diriam que seriam para Haddad e 45% para Bolsonaro, 7% não sabe ou não respondeu. Expectativa de vitória no segundo turno. Olha só esse dado interessante.
Independente do seu voto, aqui embaixo a pergunta, independente do seu voto no segundo turno, quem você acredita que irá vencer as eleições para presidente, Jair Bolsonaro ou Haddad? Então, 76% das pessoas acham que Bolsonaro vai vencer, 17% apenas acreditam no Haddad e 7% não sabe ou não respondeu. Ou seja, mesmo aqueles que votam no Haddad sabem que quem vai vencer é Bolsonaro, né? Vota, mas assim, não adianta, é o Bolsonaro que vai ganhar. Aqui em relação à pesquisa anterior, vejam só, o Bolsonaro cresceu a expectativa de 70% para 76%, o Haddad caiu de 24% para 17%. Então, quanto mais chega o segundo turno, mais a expectativa é que Bolsonaro ganhe mesmo. Aqui os dados por perfil, quem quiser pode dar pausa para analisar. E o quadro é sempre o mesmo, quanto mais escolaridade e mais idade, mais Bolsonaro, menos Haddad. E olha só que interessante, gente. Até no Nordeste, 27% acha que o Haddad vai ganhar e 65% acha que o Bolsonaro vai ganhar. Ou seja, o quadro se mantém, né? Mesmo a grande maioria que disse que vai votar no Haddad, acha que quem vai ganhar é o Bolsonaro. E agora acabou a pesquisa. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui a vocês os dados da mais nova pesquisa para presidente. Valeu aí, obrigado por terem assistido. Pelo que a gente pode ver, continua dando Bolsonaro desde o começo do segundo turno. 60-40 tem sido a média em várias e várias pesquisas, tá bom? Desse jeito, se continuar até sexta-feira, vai sair ainda Ibope, Datafolha. Se continuar assim, não tem como ter fraude, tá? Não tem como as pesquisas mostrarem Bolsonaro 20 pontos percentuais à frente do Haddad, e daí nos últimos 2 dias, um dia, o Haddad virar à escura, né? Sem ninguém saber o motivo. Não tem como ter fraude, tá bom? Eu vou ficar atentos, inscreva-se aqui no canal. Se tiver pesquisa importante, eu trago a vocês. Se tiver mudança, eu trago a vocês também e vamos desvendar as pesquisas, tá bom? Gente, valeu aí, obrigado por terem assistido. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau, um abraço.